Então, boa noite, todas, todos e todes. Estamos aqui na mesa de abertura da 30ª Jornada Interna do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, desenvolvendo ao longo do ano, o tema Afinando a Escuta, um enorme passado pela frente. Fazemos isso num momento muito especial, essa mesa de abertura, esse evento, que depois de um longo período de trevas, de pandemia e de um governo genocida, a gente está aí nesse final de semana com a possibilidade de mudar o rumo desse nosso país. Isso é bastante emocionante, E também, para o Círculo, é um momento especial, é um final de semana intenso, porque teremos amanhã, na apresentação dos trabalhos, o primeiro evento presencial depois de tanto tempo, onde a gente vai poder se encontrar, se abraçar um pouco. Eu quero ver alguma dessas carinhas lá, aliás, todas as carinhas, e eu acho... E que também vai ser um evento que vai ser transmitido via Zoom. Então, assim, é um momento bastante interessante, bastante especial para nós. Estamos aqui com 3 psicanalistas que desenvolvem projetos de ação afirmativa ao longo de algum tempo, na psicanálise e também, especificamente, uma outra, em instituições de psicanálise. Elas já trabalham com isso há algum tempo e vai contar para a gente um pouco do percurso desses projetos, de suas dificuldades, um pouquinho de, enfim, elas vão contar um pouquinho disso, e eu acho que essa conversa vai ser muito importante para o Círculo, para esse nosso momento que desejamos aprender, desejamos construir e implementar a nossa política de ação afirmativa. Então, eu já deixo o convite para novas conversas como essas, porque eu acho que vai ser muito interessante. Eu queria agradecer à Comissão Administrativa por possibilitar esse evento, e o evento de amanhã, que será o primeiro evento presencial e virtual ao mesmo tempo. Então, está lá tudo bonitinho, o lanchinho, as salas com as telas, vai funcionar. Queria também comunicar que tudo isso não teria sido possível sem as minhas companheiras, sem a parceria delas, Isabela e Regina Selle, Isabela Noveiro e Regina Selle. Tá? Muito grata. Vamos apresentar, então, nossas colegas. Cristiane Ribeiro, psicanalista, ativista do Zinga, coletivo de mulheres negras, integrante do coletivo Ocupação Psicanalítica, co-coordenadora do Ateliê Psicanálise e Segregação do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais. Depois, a palavra passa para Eliane Nogueira, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, ex-diretora científica, atual membro da Comissão Fiscal da FEPAL. Ela é ex-coordenadora do projeto Ubuntu, sobre o qual ela vai falar bastante. Mariana Molica, que já esteve conosco, pós-doutora do Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ, coordenadora do Ocupação Psicanalítica do Rio, diretora do portal Favelas e apresentadora editora da TV 247. Então, eu passo a palavra para a Cristiane Ribeiro. Bom, que responsabilidade, né, gente? Abrir os trabalhos e abrir essa conversa que é tão importante, né? Muito feliz de estar aqui. Bom, agradeço muito a Mariana, né, pela parceria preciosa e decidida nas desconstruções e construções cotidianas da necessária clínica antirracista. Agradeço pela indicação do meu nome, junto com o meu corpo de mulher preta psicanalista, para estar aqui hoje nessa atividade com vocês. E eu agradeço a comissão da jornada, né, na pessoa da Valéria, que foi quem formalizou esse convite comigo, e a gente vem conversando aí já há algum tempo, né, Valéria? Muito obrigada. E todas e todos aqui presentes para esse momento de concentrado esforço de revirar, reler e reinventar a teoria e a prática, talvez com uma proximidade maior da subjetividade da nossa época e da construção da nossa sociedade brasileira.
fundada em bases escravagistas que se perpetuam e se renovam na atualidade. Me pareceu ser um pouco essa a essência da chamada, né, dessa jornada. Bom, como Valéria me apresentou, eu sou Cristiane Ribeiro, sou filha de Marli, que me pariu aos 15 anos, e neta de Dona Chica, que saiu do interior de Minas com 6 filhos depois de se separar do marido. 2 mulheres pretas que me deram régua e compasso na vida, que representam o lugar de onde eu vim, minha ancestralidade, mas que nunca me aprisionaram nesse lugar, me transmitindo sem palavras que meu lugar sempre será onde eu quiser e puder chegar. Sou cria do aglomerado Morro das Pedras, um complexo de favelas na região oeste de Belo Horizonte, e desde onde eu me atrevi, não sem outros e outras, a ser a primeira da minha família a ingressar na universidade. Psicóloga, psicanalista, ativista do Nizinga, coletivo de mulheres negras, e do coletivo Ocupação, junto com a Mariana, especialista em práticas socioeducativas, em inventividades socioculturais em periferias, aí pelo Rio, e mestre em promoção da saúde e prevenção da violência. Essas são algumas das dores e delícias que me constituem. Bom, vamos ao trabalho, então. Gostaria de retomar e comentar algumas partes do argumento aqui da jornada. Afinando a escuta, um enorme passado pela frente. Afinar a escuta me remete a algumas discussões e elaborações das quais tenho participado. Se concordarmos que na psicanálise, né, na psicanálise lacaniana, quando a gente vai falar de resistência, que a gente trata desse conceito a priori oposto ao que a gente constrói no ativismo, né, na militância, a resistência ela está sempre do lado do analista, de forma talvez pejorativa, porque significa ter um saber formulado a priori que irá interpretar e dirigir o analisante. Se a gente pensar por aí, a gente pode se perguntar se mais do que afinar, cabe aos psicanalistas brasileiros contemporâneos decidirem a começar a escutar? Careça ser construída encruzilhada, pois parte desde o próprio corpo, porém da própria análise, das elaborações teórico-clínicas e práticas, e constituem a própria, das elaborações teórico-clínicas e práticas que constituem a própria formação, e o encontro com o analisante, seja com o sofrimento da negrura ou com os privilégios da branquitude. Como o próprio argumento aponta, tarefa necessária e desafiadora. Um enorme passado pela frente. Me remete a Sankofa, um adinkra africano dos povos de língua akan, da África Ocidental, Gana, Togo e Costa do Marfim, que pode ter seu significado traduzido como: não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu para seguir em frente. Sua representação é um pássaro mítico que voa para frente, o presente, tendo a cabeça voltada para trás, o passado, carregando em seu bico um ovo, o futuro. Desafiador. Qual a medida do desejo de cada um que sustentará a decisão de fazer do ponto cego da branquitude a angústia necessária para produzir sua própria questão sobre a parte que lhe cabe na segregação do racismo brasileiro? A partir do que toca a cada um no tema da segregação, a partir do que toca a cada um no tema da segregação, em uma de suas devastadoras formas, que é o racismo, nos encontramos neste momento para nos ocupar e ocupar a psicanálise com a construção de saídas e possibilidades diante dos efeitos nefastos pelos quais a violência do racismo marca a sociedade brasileira e, portanto, a subjetividade de todos nós, cada uma à sua maneira. Seja a partir da exclusão de uma parcela da população da condição de humanidade, da bestialização, que concerne a ficção do negro, seja sustentando
um sujeito universal que exclui todos os outros e é legitimado por uma ficção de branquitude, estamos todos às voltas com algum ponto mítico que nos constitui e sustenta nossa organização social, excludente, segregatória e mortífera. O que posso testemunhar e o que venho escrevivendo, desde o meu lugar de mulher preta psicanalista, são os enfrentamentos, debates e elaborações das quais tenho participado de forma decidida. No mestrado, defendido em 2020, num ato de desobediência epistêmica, conforme preconizou uma intelectual negra chamada Carla Cotirene, encruzilhei os saberes psicanalíticos, dos quais me autorizo a ser uma operadora, com intelectuais negras e negros, incluindo aquelas que também se autorizaram às elaborações a partir da psicanálise, que, muito ao contrário de silenciadas, porque a população negra escreve e produz saber desde sempre, sempre foram, de maneira decidida, negligenciada pelo ensurdecimento e a cegueira, fundadas na branquitude e nos saberes eurocêntricos como paradigma do universal. Virgínia Bicudo, Neuza Santos, Lélia Gonzalez, Maria Lúcia da Silva, Isildinha Batista, Cida Bento, Franz Fanon, Achille Mbembe, Giovana Xavier, Kambenguele Munanga, Luiz Rufino, entre tantos outros e outras. Minha mãe de santo, Mameto Muyambê, do Quilombo Manso Nanguzo Caiango, Conceição Evaristo, em suas insubmissas escrevivências, foi minha sustentação, ético, estético, político, metodológica. Tendo minha orientadora e meu co-orientador, psicanalistas, que se puseram ao meu lado, na aposta de que era preciso que o exercício acadêmico do mestrado pudesse trazer a experiência à luz da teoria, que trouxesse as vivências e a autoria como matéria-prima daquele trabalho. Parece que deu certo. Parei um livro, em julho desse ano, Tornar-se Negro, Devir Sujeito, no qual teço algumas elaborações sobre as saídas subjetivas e políticas das pessoas negras diante das violências dos racismos. E quero falar de 2 espaços de formação em psicanálise que considero muito preciosos. O coletivo Ocupação Psicanalítica, a Mariana deve falar um pouco mais da experiência do Rio, vou dizer só de uma forma mais geral, que nasceu no final de 2020, fruto de reflexão coletiva, com a proposta de subversão na apropriação conceitual, mantidos os princípios orientadores da ética psicanalítica, enlaçada e orientada por uma prática com o inconsciente que implica a decolonização das instituições, dos laços e da clínica. Partimos da experiência de pesquisadores e psicanalistas, negros e não negros, em 4 estados brasileiros, que fazem da universidade uma caixa de ressonância do trabalho que se dá extramuros, principalmente na periferia das cidades. Propomos dispositivos coletivos e individuais que envolvem o enfrentamento à criminalização da população negra, a escuta de quilombolas, o combate à violência de Estado pelas mídias populares, conversações e escrevivências, entre outras intervenções, como meio de forjar, através da escuta psicanalítica, a valorização e transmissão do saber e cultura popular afro-ameríndia como solução de enfrentamento ao racismo estrutural. Atualmente, contamos com coletivos em Minas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Somos muitas e muitos em diversas frentes de construção antirracista. Nesses 2 anos de experiência, nós alcançamos muitas e muitos, através de cursos, formações, seminários, atendimentos individuais coletivos, lançamento de livro, publicação de artigo, produção de materiais para redes sociais, entre outras. Em maio desse ano, celebramos o recebimento do Prêmio Profissional Virgínia Bicudo, do Conselho Federal de Psicologia, a partir do tema Práticas para uma Psicologia Antirracista. O segundo espaço, que eu quero contar um pouquinho para vocês, é o Ateliê Psicanálise e Segregação. O ateliê ele teve início em 2021,
a partir do acolhimento do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais, e ele foi efeito de um cartel, que tinha o mesmo nome, realizado no ano de 2020, por mim, junto com outras 4 psicanalistas negras, Elaine Silva, Marcela Souza, Paulina Rosa e Gabriela Ferreira, e tendo como mais um Henry Kaufmann, da Escola Brasileira de Psicanálise. Nos encontramos a partir do que toca a cada uma de nós, no tema da segregação e de uma dessas formas devastadoras aí, que é o racismo. Bom, até o momento, né, e aí nesse momento da coordenação do ateliê, a gente contou com a entrada da psicanalista Renata Mendonça. Até o momento, no espaço do ateliê, foi possível fazer e acolher questões que trazem em sua centralidade a questão da segregação a partir do racismo, analistas de orientação lacaniana vinculados à Escola Brasileira de Psicanálise ou não, participam desse espaço como apresentadores e como comentadores de elaborações clínicas e políticas, a partir da questão racial e sua possibilidade de leitura a partir da psicanálise. Bom, calmos e serenos não são os adjetivos que podem descrever os nossos encontros mensais. O ateliê tem tido uma ocupação sustentada por muitos, com participação crescente em número, mas também em cores. A cada encontro, mais vozes ecoam com questionamentos e elaborações que trazem para a cena o necessário trabalho de complexificar máximas silenciadoras, como psicanalista não tem cor, ou isso é uma questão puramente identitária. Não é possível responder à complexa estruturação do racismo brasileiro de forma simplista. Nos parece que a sustentação do ateliê, assim como tantos outros espaços que se debruçam sobre a questão do racismo e seus efeitos materiais e simbólicos sobre a subjetividade das pessoas negras, só pode ser sustentado por muitos, pessoas negras, brancas, que constroem juntas saídas para essa ficção mortífera, que coloca o negro como aquele que nasce para morrer e o branco como aquele que está autorizado a matar. Ou aqueles que sobre isso nada têm a dizer. Que esses espaços possam dizer do inconsciente e da subjetividade desses sujeitos, podendo ir além dessa ficção mortífera. Avisados de que o inconsciente não tem cor, os praticantes da psicanálise têm. O corpo, signo nomeado através daquilo que se vê, é utilizado como instrumento da segregação. Predicado ao corpo negro, o repertório do execrável, tal como nos aponta a psicanalista Zildinha Batista. Para finalizar, ouvir as colegas também, conversar um pouco, eu penso que nossa aposta, e aqui acredito que também seja a aposta aqui do espaço, né, do círculo, e que está presente no argumento dessa jornada, é interrogar a psicanálise desde dentro, para que, implicados com a prática analítica, nos atentemos aos efeitos da colonização. E que nenhum sujeito negro, ao se deparar com suas questões subjetivas e coletivas do racismo cotidiano, seja mais acusado de apenas reproduzir construções imaginárias. Afinal, toda dor pode ser suportada se sobre ela pudesse ser contada uma história. Muito obrigada, gente. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y mi
y apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Muito obrigada, Cristiane. A gente já volta a conversar, porque temos aí curiosidade maiores sobre esses trabalhos, esse projeto. E passo agora a palavra, então, para a Eliane Nogueira. Tá bom? Vamos lá? Vamos sim. Obrigada. Obrigada pelo convite, Valéria. Muito, muito honrada. Cris, que lindo, né? Emocionada aqui, porque eu que sou uma aprendiz, né? E me sinto assim, como branca, de todo um processo, né? Que nós, durante muitos anos, não entendemos e que espero que devagarinho e com forças de pessoas como tu, a gente consiga avançar mais. Eu estava vendo, Valéria, que o Círculo tem 30 anos, né? Então é uma instituição que por idade já é madura. Então o título, Afinando a Escuta, né? Me parece já um título em potencial para a gente fazer um bretezinho, né? E não abrir demais, ou seja, falar dos negros. Na verdade, o que estamos aprendendo, e lá na Brasileira que eu pertenço, a gente está aprendendo que, sobretudo, nós não temos que falar dos negros sem entender a branquitude. E é sobre isso que eu quero me deter. Um abraço e obrigado junto com a Valéria para a Isabela Novelo e a Regina Selle, que eu sei que organizaram este evento, e toda a diretoria do Círculo. O pessoal da Comissão Ubuntu manda um abraço a todos, o pessoal da diretoria da Brasileira também. Estão sabendo que eu estou aqui representando, né, este lado, digamos, da nossa instituição. Eu sou psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, do sul do Brasil, onde vocês sabem que é um estado potencialmente racista, de história potencialmente racista. Tem em torno de 15% de brancos no Rio Grande do Sul, para um potencial de 56% do Brasil, aí a gente já vê que algo aconteceu. A colonização europeia é muito forte por lá, ou seja, temos problemas, né? Eu queria iniciar pensando com vocês a questão da psicanálise.
A psicanálise é uma ciência, um arcabouço teórico, e eu quero estabelecer uma conversa com o público hoje, se possível, em nome desta tarefa de ser uma das fundadoras e a primeira coordenadora do projeto Ubuntu, que temos lá na Brasileira, cujo nome africano significa Eu sou porque nós somos. Então, ele necessariamente tem que ser feito pela via do coletivo, não pode ser feito de forma diferente. Então, a gente começa a pensar a psicanálise como um lugar onde se trabalha a força do inconsciente. E esta força do inconsciente, ela pede invariavelmente uma tradução simbólica. E eu comecei a pensar que o que aconteceu conosco lá no Sul, em Porto Alegre, por ocasião da ideia de se ter um projeto deste porte, foi uma coisa psicanalítica na essência, mas que nós não nos demos conta na época, porque quando a gente, na clínica, atende um paciente, a gente vai buscar nele as coisas primitivas do seu inconsciente e a interpretação deve causar um impacto. E este impacto deve balançar as defesas deste paciente, de modo que aquilo que está reprimido possa vir à tona para ser codificado, para causar um sofrimento menor. Então, deixa eu desligar isso aqui que está no meu óculos aqui. Então, eu queria contar para vocês e permear de algumas questões que eu quero levantar a história do projeto Ubuntu. E, por isso, esta questão de como funciona a psicanálise por via de impacto. No dia 18 de julho de 2020, nós tivemos um evento importante, não o único sobre racismo, mas o primeiro grande evento de racismo na nossa instituição, onde nós tínhamos na mesa o nosso negro único, né? Temos que falar desta maneira, que é o único psicanalista das instituições IPA do Rio Grande do Sul. Ele não é o único negro psicanalista do conjunto da psicanálise das instituições, mas das instituições IPA é o único. Que neste evento, racismo, né, uma questão demoníaca, trouxe à tona um grito de guerra. Ele perguntou até quando eu serei o único negro dessa instituição. Até quando? Ninguém entendia o nosso colega, meu amigo querido, como negro. Isso já foi um choque por excelência no evento. E aí é que eu misturo com as questões analíticas. Mas a gente vive disso, a gente vive de causar impacto nas pessoas, a gente vive de desarrumar as defesas. Pois naquele dia 18 de julho de 2020, aconteceu conosco, brancos. Nós nos vimos diante do nosso próprio racismo. Eu, que achava que trabalhava bem com o tema, me descobri racista, porque eu nunca tinha pensado abertamente sobre isso. Foi uma imensa dor. Uma dor coletiva, não unânime. E isso é uma coisa que foi importante, assim, porque o Inácio nos empurrou para um terreno de susto, de assombro, de dor, enfim, de tudo. Mas muita gente ali se ofendeu. Muita gente ali ficou magoadinho. Como assim eu sou racista? Quem tem o direito de me dizer essas coisas? Alguns ficaram mexidos. Eu sou do grupo dos impactados. Eu fiquei completamente impactada. Em algum momento, eu só chorava, porque eu dizia, meu Deus, o que foi que eu fiz? E, meu Deus, é ótimo, né? Como se eu fosse religiosa em tempos de... né, da coisa que tu bem lembraste, Valéria, de um movimento genocida. Falei, Deus, não está legal. Né? Ele chega a ser perigoso, mas assim, dentro de uma coisa meio metafórica. Assim. E ali nós começamos a conhecer a expressão racismo estrutural, e numa linha de raciocínio que não pôde acabar, né?
o racismo institucional. Estava aberta uma discussão extremamente dolorosa em minha instituição, dentro da minha vida, porque eu mudei muito nesses últimos 2 anos. Comecei a entender, né, as expressões das pessoas que eu já tinha visto em outros lugares, vendo ali, junto com meus colegas psicanalistas, e a gente vivenciando essas coisas e essas dores que a Cris estava nomeando, né? Eu me curvo à tua dor, Cris, porque começo a conhecê-la, porque uma dorzinha de titica que a gente vai conhecer não é nada perto do que a gente vem como brancos praticando. E aí que a gente foi, depois disso, tínhamos a nossa presidente que ouviu isso tudo, Anny Marlise Rodrigues, e convocou uma reunião, e nesta reunião sai então o que chamamos na época de uma força-tarefa, para estudar o tema, para entendermos por que não tínhamos negros, por que eles não ingressavam, o que acontecia conosco, o que acontecia ali em Porto Alegre, porque ali temos uma outra instituição, em Pelotas temos uma outra instituição e não temos negros. Né? Quer dizer, é uma instituição aberta? Qualquer pessoa pode entrar? Pode. E o que havia conosco? Instituição de 170 e poucas pessoas e um negro. Imagina a outra instituição que nenhum negro. Que loucura, né? Neste movimento, nós criamos, então, um movimento de estudar. Teve um grupo de estudo cujo lema e cuja imagem, Cris, é o Sankofa, que tu acabou de lembrar, que é Grupo de Estudo sobre Colonialismo, Racismo e Desigualdade. Que começamos, então, né, junto com a Comissão Ubuntu e o Grupo do Colonialismo, começamos a estudar, o que entendi depois ser um letramento. Nisto conheci essas pessoas que tu citou, Cris, o Fanon, a Cida, né? Comecei a estudar a Cida e a cabeça começou né, a se atrapalhar, né? Porque ela começou a falar da branquitude, do pacto narcísico que os brancos têm. Eu estava envolvida nisso. E aí, quando nós terminamos o nosso projeto, e que nós nos damos conta, por exemplo, que temos uma lei, eu anotei a lei 10.639 de 2003, a Cris deve saber disso, que obriga as escolas, ou seja, né, deveria ser obrigatório para todas as instituições, a ter conteúdos da história africana, né, de toda a história da escravidão, e que, evidentemente, a gente sabe que não funciona assim. E aí a gente se deu conta que nós não tínhamos, e de que tínhamos que nos letrar e conversar e fazer, enfim. A Cida começou a me ensinar muito, isso que eu queria lembrar, né? Eu estudei a Cida, estudamos a Grada, estudamos um monte de gente, a Sueli, né? Mas não dava conta para aprender o que era aquele estado de branquitude. Conversando até um pouco com a Valéria, conversando com o pessoal da comissão, de contar para vocês o que foi, o que tem sido a resistência branca em relação a um projeto que está sendo feito por brancos, né? E de que as pessoas costumam perguntar e se ofender e se chatear conosco. E nós temos um fenômeno na brasileira que imagino que é universal, mas profundamente brasileiro, que é o silêncio, que é a cumplicidade horrorosa e escandalosa do silêncio, com que deixa assim para que mexer. O que vocês querem com esse projeto? Então, quando a gente coloca alguma coisa do Ubuntu para os colegas comentarem ou dizerem alguma coisa, nós só temos silêncio. Se alguém estiver de aniversário, parabéns, parabéns, parabéns. Então, isso começou a nos ensinar até mais do que os livros em algum momento, né? Nosso letramento entrou pela dor. Porque numa das assembleias que a gente foi fazendo, que a gente se deu conta, e isto vale se vocês querem fazer um projeto, tem que estar em estatuto,
porque se não estiver em estatuto, o primeiro que aparecer leva. É simples assim. As pessoas começaram a nos perguntar assim, eu não concordo com este projeto, eu não concordo que vocês façam, e aí nós entramos numa linha de que o projeto Ubuntu, que é um programa de bolsas formação para colegas profissionais negros, negras e indígenas para o Instituto de Formação da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, o título é enorme, né? Mas ele se reduz a por que racial? Por que ele é racial? Por que ele não é para todas as pessoas? Por que não pode ser para os pobres? Ok. Aí começamos a nos fazer a pergunta, por quê? Por que pessoas com deficiência, né? Pessoas pobres de renda, pessoas com todo tipo de discriminação, a classe LGBTQIA+, por que eles não podem entrar num projeto deste porte? Porque a grande maioria dessas pessoas, mesmo os deficientes, mesmo as pessoas que tenham qualquer outro tipo de discriminação, não sofreram por fenotipia, pelo simples fato de terem a cor diferente, não sofreram estupro, morte, escravidão, etc, etc. Então, quando a gente se deu conta que se não fizesse um projeto racial, nós teríamos de novo brancos dentro da nossa instituição, brancos, entrariam brancos novamente, porque é assim que funciona. A Débora Medeiros, com quem eu fiz um podcast para a FEBRAPSE, que é a Federação Brasileira de Psicanálise, estava comentando nesse podcast e dizendo assim, vocês acham que quem está na rua deitado, mendigo, e a gente vai passar para ajudar, a gente ajuda o negro ou a gente ajuda o branco? O que vocês acham? E talvez a gente dissesse no primeiro momento, a gente ajuda qualquer um. Ela disse, não. O branco é ajudado, o mendigo branco é ajudado mais que o mendigo negro. Chega-se a isto. Chega a esse escândalo. Então, quando a gente foi se dando conta, dentro da nossa sociedade, de que havia uma resistência profunda, e eu imagino que vocês estão falando sobre isso aqui, e o Rio de Janeiro é um estado que tem uma população negra grande, que tem uma capacidade de falar temas de uma cultura muito mais aberta. Acreditem, a resistência vai ser a mesma. E que as pessoas começarem a perguntar para vocês, tá, mas eu não entendi por que tem que ser racial, né? Porque vão fazer essa pergunta. Alguns de vocês devem fazer a pergunta, mas a pessoa pobre não pode entrar? A pessoa pobre e branca vai entrar em tudo que é lugar. Ela tem uma condição, muitas e muitas vezes, que é social, que é cultural, que é intelectual, que é financeira, que vai agregar a cor da pele e ela vai ter mais oportunidades. A oportunidade é uma coisa que muitas e muitas vezes falta ao colega, aos nossos colegas, inclusive negros. No Sul é uma coisa avassaladora, né? Até porque eles são poucos. O que nós fizemos lá em Porto Alegre? Nós resolvemos, então, que não apenas o projeto seria racial, nós bancamos isso, tivemos todas as resistências que vocês possam imaginar por ele ser racial, e resolvemos que as bolsas seriam pagas por nós. Nós vamos pagar, nós temos essa dívida. Não existe mais a ideia de reparação, não é mais possível. Né? 300 anos de exploração, não é mais possível. Não há dinheiro que pague isto. Mas a gente começou a se dar conta de que se nós dessemos cada um a sua parte de privilégios, porque passamos a entender também, Valéria, eu peço que tu me interrompa quando eu estiver próxima, essa questão dos privilégios brancos, eles não são vivenciados, eles não são entendidos até que a gente mexa no bolso. Né? E aí foi a segunda parada do projeto Ubuntu. Em que medida nós começamos a ver, apareceu abertamente, né, quem poderia
colaborar, quem poderia estar junto, quem poderia entender melhor, quem poderia doar, porque a gente começa, o programa de bolsa é por doação, e aí nós comprometemos a nossa sociedade, ou seja, ou a sociedade entra e corta na pele, na carne, ou não vai adiantar fazer um projeto de gratuidade, de caridade, porque muitas e muitas vezes o branco fica nessa posição de bonzinho. Nosso projeto não tem bondade, ele tem um mínimo de justiça e um mínimo de humanidade, se possível for, se for assim. Evidentemente que pessoas como eu, que não têm o sofrimento que teve a Cris, vai dizer muita coisa inadequada, vai fazer muita coisa inadequada. Eu já sofri muitos reveses da minha fala, mas eu estou disposta a que me corrijam. Eu já estive em Brasília, eu já estive aqui mesmo no Rio, eu já estive em São Paulo, eu já estive em Fortaleza, com as pessoas, conversando com as pessoas sobre isso, e a gente está tentando fazer com que isso se espalhe de alguma maneira, de alguma forma, para que as pessoas comecem efetivamente a pensar que nós temos que fazer algo junto. Não tem mais como fazer essa separação. Eu fui dizer neste podcast que eu estava com a Débora, eu fui mencionar em algum momento, eu disse que eu comecei a ver o outro lado. E a Débora me fez uma correção de navalha, assim. Ela me disse, Eliane, para tu ver como a cabeça do branco tem o outro lado. Me pegou em profundidade isto, porque sim, é assim que a gente faz, é assim que a gente funciona. Né? Nós, psicanalistas, vivemos num mundo de privilégio que nos cega, que nos ensurdece, e por isso que eu acho que o título está muito bonito, que é a coisa da escuta, a gente começar a escutar o que as pessoas têm a nos dizer. Mas eu acho que, e eu gostaria que a Mariana e que a Cris depois, então, me corrigissem de alguma forma, mas eu acho que nós temos que falar, sobretudo, de branquitude, sobretudo. Porque não é possível, né, que a grande maioria de nós, somos, na psicanálise, a maioria esmagadoramente branca, não entendamos de onde vem isto, por que somos tão colonizados, por que a nossa fala e a nossa prática, a nossa vida é tão elitista. Eu queria terminar com uma coisa que eu ouvi esses dias, estava zapeando e eu ouvi a história da verdadeira história da Branca de Neve, que diz que a história está mal contada, que o verdadeiro personagem da história da Branca de Neve é a rainha. E que a rainha viveu no castelo em paz e em conforto, enquanto o espelho lhe dizia permanentemente que o famoso espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu, né? E que permanentemente lhe dizia você é a mais bela. Até que alguém desacomoda isto e faz com que aquela beleza seja contestada. E neste dia, a rainha ouve, tu não és a mais bela, a Branca de Neve é a mais bela. E a desacomodação deste lugar de privilégio, desta rainha, faz com que ela passe a cometer violência. Então, eu acho que vocês já estão entendendo o que eu quero dizer sob o ponto de vista que é muito interessante quando alguém diz o que a gente não quer ouvir, a gente pode se tornar violento. Quando alguém diz algo que nos incomoda profundamente, a gente não quer ouvir, ou sai, ou ataca, ou despreza, ou desvaloriza. Foi isso que nós começamos a viver lá na Brasileira. Quando a gente disse, né, aos colegas
que o lugar não era só dos brancos, e que a beleza não era só branca, e que tinha que ter um outro lugar de fala também, e que a gente precisava aprender profundamente sobre nós mesmos, que é esta ideia do reverso, né, que a psicanálise impacta no paciente e não impacta no analista. E a Cris lembrou a história do Lacan, né, da resistência do analista. Então, de alguma maneira, nós temos que começar a estudar. O Projeto Ubuntu ele tem este viés, esta bolsa formação paga pela instituição. Quando eu falei de corta na carne, a instituição hoje colabora com 50% do lucro dos seus eventos de comunidade, conseguimos isto, 20% dos seus eventos científicos e 80% dos eventos que o Ubuntu promove. Hoje, nós já temos em análise a nossa primeira postulante paga, ela recebe dinheiro, ela fica com esse dinheiro e ela vai ao seu analista e paga o seu analista, num valor bastante adequado, ele é menor, porque é uma bolsa, né? E a gente não pode, neste momento, não temos a condição, neste momento, de fazer um valor muito, muito alto, mas o valor é muito digno, é muito adequado, é muito próximo à média de todos os pagamentos que se faz dentro da instituição. E a partir de outubro, do final de outubro, nós teremos um edital para provavelmente mais 2 bolsas pagas. E que a gente está contente, mas ao mesmo tempo isso não é uma grande felicidade, né? A gente está trabalhando. Eu passei 2 anos, eu e meus colegas, nós somos 7 hoje, diante de muito sofrimento, o nosso e da situação que a gente enfrentou. Mas a gente quer espalhar isso pelo Brasil, a gente quer discutir, a gente quer falar com vocês, a gente quer trazer a nossa experiência e quer minimizar os estragos, porque tirar total não dá, mas minimizar, trazendo para muito perto de nós, os colegas negros e negras, e indígenas, se possível, também. canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar... Lei de 1837, ela diz respeito à educação e diz: negros não podem ir à escola. A minha pergunta para nós discutirmos: os negros podem ir ao instituto? Existe possibilidade das portas dos nossos institutos, da IPA, a Sociedade Brasileira de Porto Alegre, de ter espaço real e efetivo? O Jorge falava de ações afirmativas. Existe possibilidade, de fato,
de nos comprometermos, de quitarmos a nossa dívida com o povo negro, nós, psicanalistas, não vamos pôr na cultura, vamos trazer para a cultura psicanalítica. Eu gostaria muito que os colegas pensassem nas suas intervenções, num segundo tempo, e que se propusessem a trazer para dentro de casa. Se nós temos condições de pensar, refletir e nos implicar, nós somos protagonistas. O racismo, nós somos protagonistas. Os racismos nas nossas instituições são mantidos e perpetuados por todos nós. Um dos meus textos, que eu gosto muito do texto do Estranho, nós levamos 30 anos para estranhar que eu fosse o único negro na sociedade. Nós não vamos passar mais 30 anos para tentar fazer alguma modificação efetiva. Cantar de dor. E ecoa a noite e dia, ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador. Esse canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um soluçar de dor. Gostaria de agradecer o apoio que estamos recebendo ao longo desses 2 anos de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram conosco, deram a sua parte, o seu apoio, o seu carinho, o seu questionamento, seja o que for que tenha chegado até nós de uma forma humanitária, solidária, amorosa, e que está sendo aproveitado para que esse projeto siga em frente. O nosso carinhoso abraço, nosso obrigado, e isso nos fortalece muito. Em nome de toda a brasileira, em nome da Comissão Ubuntu, em nome dos nossos apoiadores, inclusive, né, que estão conosco hoje e têm estado conosco nesse período todo, o fortalecimento do projeto depende de nós. Por isso que o Ubuntu se chama, se fortalece com o lema "Eu sou porque nós somos". Obrigado a todos e até a próxima. Ubuntu. Eu agradeço muito esse espaço, Valéria. Obrigada a você. Ao Círculo. Muito encantada. Obrigada. Nós vamos continuar esse bate-papo. Eu passo a palavra agora para Mariana Modica. Boa noite a todos. É uma enorme honra estar aqui de novo no Círculo. Foi impactante para mim a outra vez que eu estive aqui. Lugar muito caro a mim, né? Que é a instituição de formação da minha primeira analista, está aqui presente, uma alegria enorme. Queria dizer assim que eu queria agradecer muito a Valéria Rodrigues, né, e a comissão, né, também, Isabela Novello, Regina Selle, né, pelo convite. Dizer que foi muito importante para mim escutar a Eliane Nogueira. Eu não conhecia todo esse trabalho, te parabenizar muito por enfrentar algo aí no epicentro da branquitude, né, no país, digamos assim, e avançar pela branquitude. Eu acho assim de uma importância enorme. O coletivo Preto Virgínia Bicudo, aqui da UFRJ, quando se reuniu e se dirigiu a mim, eu perguntei o que eles disseram. Professora, por que a sua bibliografia é toda branca, né? Foi a primeira pergunta que eu recebi, que eu
Hã? Sabe? E aí eles disseram, se você quer ser ética nesse campo, estude a branquitude. Então, eu acho que é muito, muito bem-vinda, assim, seu modo de operar com isso para enfrentar o que vocês estão vivendo aí. Achei, assim, impressionante, muito importante esse trabalho. E está ao lado de Cristiane Ribeiro, né? Da outra vez que eu vim, eu trouxe Fábio Bispo, né? Que foi o orientador de Cristiane Ribeiro, né? Autora desse livro magnífico, né? Que eu, assim, já indico a todos a leitura, né? Tornar-se Negro, Devir Sujeito, evidentemente tem uma referência a Neuza, né? Alguém muito cara também ao Círculo Psicanalítico, foi minha supervisora, foi minha colega de trabalho na Casa Verde, né? Queria dizer para vocês também, né? Antes de começar, o que eu vim dizer hoje, que eu quero fazer uma homenagem, né? A Arthur Coelho, que perdeu a vida no dia 7 de setembro, com 7 tiros, no dia da suposta independência do Brasil, e trazer a fala da irmã dele, nesse dia. Eu e os meus só queríamos um pouco mais de tempo com o nosso menino sonhador. A irmã dele está aqui presente, Cristiane Ribeiro. Então, eu queria homenagear, né, o Arthur e essa querida Izinga, maravilhosa guerreira, que me ensina tanto, que por Arthur, por Emília, Rebeca, por Marcos Vinícius e tantos outros, eu redobro a minha aposta e a minha implicação em todo o trabalho que a gente tem feito, né, a partir do antirracismo e o que a gente vem aprendendo. Antes de começar aqui minha fala, queria também dizer que eu faço parte dos Psicanalistas Unidos pela Democracia, a Alba está aqui, algumas outras pessoas aqui também fazem parte, e eu trouxe, né, o trabalho do Ocupação Psicanalítica para dentro do PUD, e eu acho que isso foi muito importante, tanto para o Fórum do Campo Lacaniano, como a Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, através da Vânia Cidades, também implementar cotas, né, dentro das suas respectivas instituições de psicanálise. A minha própria, né, onde eu me considero em formação, eu me afastei por conta disso, né, e hoje eu trabalho dentro da universidade e a partir dos coletivos periféricos, porque ali eu não encontro muita repercussão, mas as psicanalistas pretas, que são minhas colegas, vêm lutando muito e eu ainda espero o dia que eu vou poder chegar lá. Então, eu gosto muito desse convite do Círculo, porque aqui eu posso, né, trazer alguma coisa e encontrar eco, né? Tenho conseguido. Então, eu queria dizer assim, para vocês que, para repensar o horizonte da formação psicanalítica a partir das questões decoloniais e do racismo estrutural, exige não apenas o esforço de um a um dos psicanalistas, debruçando-se sobre sua clínica e a leitura do nosso tempo. Não basta tampouco reunir a instituição de formação em psicanálise em torno do tema e debater com seus pares. É preciso um exercício constante de reposicionamento subjetivo das comunidades psicanalíticas em torno da questão. O que não estamos escutando? O que não estamos fazendo? E eu proponho desenvolver essa questão em torno de 4 pontos, mais ou menos, né, que eu vou introduzir aqui. A primeira é sobre a branquitude epistêmica. A segunda, a questão da ética e da política da clínica para uma psicanálise da não subalternidade, termo que Marcota Celinha, nossa plurivisora, introduziu para nós, e depois eu vou dizer o que é a plurivisão. 3, as novas metodologias de ocupação psicanalítica, que, aliás, a plurivisão deles, e a escrevivência que Cris Ribeiro, né, inaugura aí com seu trabalho de dissertação. E a 4ª, por uma instituição psicanalítica que aprende com os quilombos e os movimentos de aquilombamento diante dos movimentos sociais, que eu acredito que esse último ponto não vai dar tempo de eu trazer na minha fala, eu posso trazer depois na conversa. Então, a branquitude epistêmica. O que a gente não está escutando, né? Há, digamos, alguns séculos, mas, enfim, em termos de psicanálise, né, no último século, porque a gente não está escutando diz respeito àquilo que a gente deixa intocado no que diz respeito à questão da colonialidade. Então, as relações de colonialidade são que estruturam o laço social no nosso país. Sem essa noção, é impossível compreender os impactos concretos, simbólicos e pulsionais em jogo na colonização, como nos diz Maria Lúcia da Silva.
e aqui eu estou citando sempre psicanalistas negros, né, esse impacto, né, se atualiza no extermínio de pessoas negras, periféricas, indígenas, e naqueles que não se inserem numa cisnormatividade. Vale lembrar aqui que a cada 5 minutos um jovem negro é morto no nosso país, e somos a nação que mais mata transexuais no mundo. Além da morte em si, que o Estado necropolítico empreende, e com isso angaria votos para a reeleição daqueles que têm ocupado o poder governamental, vide, né, as expressivas números aí de Cláudio Castro, há toda uma desumanização secular que segue em marcha e que, com o acréscimo do gozo macabro que se deu com o fenômeno do bolsonarismo, talvez por isso tenha nos permitido sair da nossa cegueira, ou como diz a Cris, né, nosso ponto cego, em função do rasgo do véu que nos adormecia. E aí não tem como não citar a Conceição Evaristo, que faz uma provocação muito forte e nos dirige a nós, da branquitude, né, com suas escrevivências. Escrevo não para adormecer os da casa grande, mas para fazê-los acordar de seus sonhos injustos. E para nós, cujos sonhos são tão caros, né, o que nos vai fazer acordar, né? Mas antes de pensar o que nos pode acordar, vamos pensar o que nos faz dormir e que nos ensurdece. Há um mal-estar colonial ainda não desvelado para a maioria de nós, e para a gente avançar, a gente precisa nos endereçar às minorias excluídas, mais exatamente os movimentos sociais comunitários de resistência à colonização. Tomá-los a partir de uma suposição de saber. Há um saber suposto que está inaudito. Antes de tudo, há um problema primeiro, que é a epistemologia da branquitude, a qual estamos todos inseridos, inclusive a própria psicanálise. Ramon Grossfogel, que discute a estrutura epistêmica do mundo moderno, compreendido no século XVI pela existência de um sistema-mundo cujo privilégio de saber-poder está concentrado na figura do homem ocidental, né? Ele vai dizer que há uma construção às custas de genocídios dos sujeitos coloniais. Boaventura de Souza Santos chamou de epistemicídio a destruição de conhecimentos ligados à destruição de seres humanos, tornando, então, o genocídio indissociável do epistemicídio. Para a gente analisar os mecanismos de dominação colonial vigentes até os dias atuais e suas consequências epistemológicas, é fundamental tomarmos o elemento raça como chave de leitura. A raça pode ser entendida como a categoria mental da modernidade, como diz Aníbal Quijano, período instaurado com a invasão das Américas, capitaneado por Colombo em 1492, momento em que a exploração predatória do território dos seres humanos passaram a fornecer a condição material e epistemológica que alcançam a Europa a categoria de centro do poder mundial, como diz Henrique Dussel. Tal exploração se fundamenta e se justifica na premissa de que, por não serem reconhecidos em sua humanidade, mas sim como bestas, no caso dos povos originários do continente africano traficados para o Atlântico, ou primitivos e infantilizados, destituídos de autodeterminação, no caso das populações ameríndias, deve-se negar a autonomia de seus próprios corpos e territórios, de seus saberes, sob justificativa de pertença a outra categoria existencial distinta e inferior. O significante raça funciona como um marcador social que determina quais lugares simbólicos os corpos não brancos são autorizados a ocupar e com quais imagens tais corpos poderiam se identificar. Essa questão fundamental nos leva a perguntar sobre a constituição das subjetividades negras e indígenas, já que socialmente seus lugares para a metrópole são de não ser. Que respostas esses sujeitos dão a tal destino? Historicamente, uma das respostas coletivas a essa questão foi justamente a formação dos quilombos, instituição e fenômeno brasileiro, né, que eu gostaria de abordar adiante, visando nos deixar ensinar por esse grupamento que Beatriz Nascimento caracterizou como brecha no sistema escravagista, e Abdias Nascimento retomou como a chance de fundarmos apenas por esse meio um Estado brasileiro efetivamente democrático. Na análise dessa problemática, é imprescindível levar em consideração que o empreendimento da colonização da América Latina foi concebido e conduzido
por duas instituições que Freud denomina como massas artificiais, nada menos que a Igreja e o Exército. Como elucidado pela obra freudiana, essas instituições funcionam sob a lógica do grupo, e a ligação libidinal, né, dos indivíduos se dá por meio do amor ao líder, como a gente já conhece bem, né, na Igreja Católica, Cristo, nas Forças Armadas do General. Então não é por acaso que Eliane evoca Deus quando fala de branquitude, né? Figuras substitutas do pai, né, do pai cristão, que ama cada um dos indivíduos da massa com amor igual, e a massa como um bando que quer ser pastoreado, né? Qualquer semelhança com o bolsonarismo não é mera coincidência, né? Nayara Paulina Rosa, né, quem eu tenho o prazer, né, de acompanhar o trabalho do desenvolvimento da dissertação dela, uma psicanalista preta da ocupação, ela vem desenvolvendo essa hipótese, né, de que o que une essa massa colonial não é um líder, mas a ficção da raça, né, essa massa colonial. Civilizada, a massa colonial se reúne a partir do que a Maria Aparecida Bento chama de pacto narcísico da branquitude, algo que faz com que as instituições sejam geridas, governadas, estruturadas para e por pessoas que se assemelham aos ideais da metrópole europeia e ideologia da branquitude, marcada por uma ilusão imperial e universal de razão, igualdade, liberdade e fraternidade, enquanto desumaniza aqueles que são concebidos como raças inferiores, seres da desrazão. Com a psicanálise, sabemos que esse pacto, por ser narcísico, não se dá somente a nível do eu. Estamos advertidos de que a dimensão pulsional está completamente imersa naquilo que desenvolvi da outra vez aqui, né? E que, quando eu vim falar aqui no Círculo, né, junto com o Fábio, que eu tenho chamado de gozo racista. Mas eu não vou entrar nisso hoje. O impasse maior, a meu ver, é como trataremos o gozo racista na nossa própria análise se nossos analistas jamais atentaram para o próprio. Eles não apenas jamais experimentaram a dor do racismo, mas também não costumam receber em seus consultórios aqueles que padecem da opressão racial. E se recebem, certamente isso não será escutado, seja porque o próprio sujeito negro não se dá conta da própria identificação aos ideais brancos, como nos ensina Neuza Santos Souza em seu livro Tornar-se Negro, ou, né, do próprio auto-ódio que padecem, como Frantz Fanon demonstra muito bem, Pele Negra, As Máscaras Brancas, e em vários outros lugares. Ou porque, se isso aparece, o psicanalista não autenticará como uma questão legítima e fundamental a ser tratada. Contrariamente, né, ao que Freud nos ensinou, né, ele diz o que o Freud, né? Não podemos trazer à tona os espíritos do inferno, do Aqueronte, sem lhe haver e devolvê-los para lá, sem lhe haver feito uma única pergunta, né? E a gente de nada quer saber, né, desse Aqueronte, né? A segundo ponto, que é a questão da ética e da política da clínica, eu vou trazer aqui a experiência da clínica do testemunho, né, que foi implementada durante a Comissão da Verdade para apurar os crimes impetrados pelo Estado da ditadura brasileira, que constitui um trabalho interdisciplinar com o campo do direito, da luta macropolítica, com parlamentares, senadores, Ministério Público, Defensoria, Comissão de Anistia, movimentos sociais, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tantas instituições internacionais, para viabilizar um campo de reparação histórica e modificação das próprias leis brasileiras. A reparação psíquica é uma dessas fases da chamada justiça de transição. Hoje a gente vem atualizando essa iniciativa, como acaba de ser instituída aqui no Rio de Janeiro pela Defensoria Pública. Há algumas semanas, a RAAV, que é uma rede de atenção psicossocial a afetados pela violência do Estado. Na perspectiva de uma clínica política, o psicanalista não se limita a escutar o sofrimento e intervir no sintoma singular, e mesmo naquilo que o singular comparece no coletivo. Ele se implica em algo muito mais abrangente, visando provocar mudanças decisivas no âmbito macropolítico, sem o qual comprometeria a sua própria possibilidade de elaboração e avanço nas análises. A diferença da clínica do testemunho para o que a gente faz atualmente está na ênfase às mortes cotidianas nas favelas, a tortura em plena luz do dia e não mais nos porões, e o retorno colonial atualizado nos corpos negros, pobres, quilombolas e indígenas. O racismo finalmente passa a ser o polo principal de preocupação em torno do protagonismo dos coletivos de parentes das vítimas e das novas tecnologias coloniais
de intervenção e da proposta epistêmica, metodológica e clínica em jogo. Eu tinha desenvolvido alguma coisa mais específica sobre o conceito de neutralidade em psicanálise, mas eu vou pular, porque eu estou achando que pode ficar muito, muito grande aqui. Mas não queria deixar de dizer que aqui no Brasil... Oi? Não, está ótimo. A gente tem mais uns 5 minutos, 6 minutos, para te organizar, tá? Tá. A Lélia Gonzalez, ela diz que o racismo do Brasil ele é denegado, ou seja, ele é recalcado. Portanto, ele é inconsciente. Não nos damos conta das práticas racistas que nos constituem, seja em nossas ações, né, nas nossas teorias, nas nossas instituições, na nossa clínica. Além da estrutura neurótica que denega o racismo, podemos também considerar o retorno das resistências a escutar o sofrimento racial a partir do desmentido do foracluído. Júlio Wertzmann e Fernanda Canavês têm um texto muito bom desenvolvendo a pergunta se somos capazes de escutar os desmentidos sociais, ou seja, não nos damos conta dos lugares sociais que ocupamos e o quanto esses lugares determinam o que escutamos ou deixamos de escutar. Considerando que o caso a caso, a singularidade própria ao fazer clínico poderia não evidenciar os determinantes sociais, Ferenczi alerta que corremos o risco de estarmos nós tranquilos, fumando o nosso charutinho, entediados, às vezes fazendo uma observação convencional, às vezes cochilamos, enquanto resistimos aos desafios maiores que o tratamento exige. Bem, a experiência da ocupação psicanalítica, vou trazer alguns pontos, né? Hoje, nas universidades públicas, graças às políticas de afirmação, né, de cotas implantadas pelos governos Lula e Dilma, temos tido a chance de produzir novas metodologias de pesquisa em psicanálise que nos permite construir um saber junto com os pensadores e pensadoras negras, negros, quilombolas, indígenas e trans. Aqueles que ficam excluídos da produção de conhecimento em nosso campo, visto que as escolas de psicanálise são constituídas de uma maioria de pessoas brancas, de uma elite financeira e intelectual, cisgênera, e ainda que sensíveis e advertidas acerca do que está cifrado ou impedido de advir na consciência, sempre esteve mais preocupada com os conflitos de pessoas que encontram-se nas classes sociais mais abastadas. Bem, a prática junto à ocupação psicanalítica e ao portal Favelas tem me permitido criar espaços para questionar meu próprio posicionamento enquanto psicanalista e modificar o caráter fundamental eurocentrado da minha formação. O Ocupação é um coletivo de maioria negra, né? Acho que a Cris já falou, então eu vou pular essa parte. E o portal Favelas é uma integração de TVs, rádios e jornais comunitários de várias periferias que vem construindo, junto a psicanalistas do Ocupação Rio, um dispositivo de insurgência política para romper o silenciamento impetrado pela violência policial e, através do protagonismo das lideranças populares, visa transmitir para a opinião pública a visão da favela, sua cara e sua voz, sua cultura e seus modos de resistência ao racismo estrutural e ao colonialismo. A gente vem desenvolvendo junto, né, entre o Portal Favela e a Ocupação Psicanalítica, uma série de metodologias novas. Uma delas é o tripé, né, do tripé da formação, né, teoria, análise pessoal e supervisão. A gente vem redobrando na ocupação a supervisão em outras duas estratégias, a intervisão e a plurivisão. A intervisão constitui a presença de uma autoridade negra de outra área, trata-se de um espaço interdisciplinar, onde os intelectuais negros escutam alguns casos, né, que a gente traz, ou questões que a gente tem em relação a alguns casos, né, e nos interroga quanto àquilo que está inaudível, que a gente não consegue escutar, né, aquilo que está inaudível em nós mesmos. E a plurivisão, a gente endereça nossas questões clínicas e também institucionais aos intelectuais orgânicos, quilombolas, indígenas, pais de santo, sabedores dos terreiros e floresta, que nos escutam e intervêm ali onde nossa cultura e nosso saber eurocentrado nos impede de avançar. Então, para dizer também que isso pode acontecer com as pessoas negras, porque há, né, uma constituição de uma identificação aos ideais da branquitude. Não basta que você sofra o racismo e tenha um corpo preto ou indígena para que você esteja advertido, né, da identificação a esses ideais da branquitude. Então, eu acho de uma importância política, ética, psicanalítica fundamental o Círculo colocar em questão como esse tipo de praxis pode permear
os seus espaços institucionais, já que sabemos muito bem que a universidade não é o lugar da formação de analistas. Portanto, temos um limite em relação ao lugar que a universidade ocupa, em relação à formação dos psicanalistas. Dizer assim, para terminar, né, só assim uma coisa que aconteceu comigo no curso, que eu acho que assim foi algo que me retificou, que eu acho que foi muito interessante, um curso que a gente estava dando lá no Ocupação, porque eu estava dizendo, né, no curso, como a psicanálise surgiu, né, de um horizonte de perseguição aos judeus, né, que e aí trazendo o Primo Levi para poder pensar a clínica do testemunho, né, a partir da própria literatura de testemunho, fazendo um paralelo com Conceição Evaristo, com as escrevivências que a gente vinha tentando desenvolver aqui, né, e houve aí uma intervenção, né, de uma pessoa preta que escutava, né, e aí trazendo, porque sempre o paradigma né, o judaico-cristão, sempre o paradigma é o europeu, né? Então, as barbáries horríveis cometidas contra os povos africanos, sequestrados, né, de seu país e trazidos para o Brasil, tem uma especificidade própria de incluir a tendência à naturalização, à deslegitimação e ao apagamento do genocídio de todo um povo, né, que o que Frantz Fanon chamou de epidermização da inferioridade. É aquilo que, né, eu acho que a Eliane trouxe, que tem a ver com alguma coisa que está no próprio corpo e logo de cara a pessoa já é colocada como objeto, né? É na cor da pele que se experimenta a opressão, né? Então, se há um testemunho que podemos nos servir, por exemplo, né, que possa se aproximar das escrevivências, que seja, por exemplo, o de Frederick Douglass, né, que viveu como escravo 20 anos, né, e foi um dos principais abolicionistas dos Estados Unidos. Quando ele foi narrar, né, a marca da escravização, ele afirma que não mais pertencentes não mais permanentes do que os castigos físicos, e sua evidência está a evidência, né, do que ele passou está no exemplo de que entre os próprios escravizados se emitia a seguinte máxima: boca fechada é sinal de boa cabeça. Ora, o processo de abuso, de maus tratos, pelos quais passou e viu outras pessoas sofrerem, submetidas às serviços, foi um processo de desumanização capaz de fazê-lo não desenvolver nenhum tipo de afeto mais pelos seus familiares e pelo lugar onde tinha nascido, pelas suas tradições e pela sua origem africana. Desacreditar o autor foi uma prática ostensiva entre os defensores da escravização para mitigar o impacto de seu texto. Segundo críticos, quanto mais violentas são as práticas contra o povo preto, mais elegante e altivo era o seu texto. Saber ler e escrever se tornou, contudo, mais importante do que o seu estilo altissonante, pois esse é o meio de sua liberdade, ele escreveu. Então, vou terminar com ele e para a gente conversar. Muito obrigada, Mariana. É impressionante como a gente tem ainda o que aprender, né? Acho que a cada encontro, a cada fala, é um impacto, como a Eliane falou, e eu gostaria muito de saber mais de todas vocês, mas eu quero primeiro ver, assim, como é que as pessoas gostariam de se colocar, quem é que quer fazer alguma pergunta. Deixa eu ver aqui agora como é que eu me organizo nessa... Vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Levanta a mãozinha. Eu levantei aqui, Valéria, não sei se deu para ver aí. Então, vamos lá. Bom, evidentemente, agradecer enormemente a mesa. Cada mesa que a gente caminha nesse ano de estudo, eu fico mais estarrecida, como acho que foi a Eliane que falou, em quanto tempo a gente demorou, com quanta cegueira. Estou falando de mim, né? Mas eu acho que provavelmente, evidente, não estou sozinha nisso. E eu queria muito, eu fiquei com várias perguntas na cabeça, mas como a Mariana falou sobre o gozo racista, e você falou que talvez pudesse falar rapidamente um pouquinho das perguntas, eu fiquei querendo muito saber um pouquinho. Bem anterior agora a esse, o gozo,
Fiquei pensando na desobediência epistêmica, acho que foi a Cris que falou, né? E o epistemicídios. Então, eu fiquei assim, né? Fazendo essa analogia aí da desobediência e do epistemicídio. Queria ouvir mais um pouco sobre isso, né? E agradecer a vocês, a mesa está sendo maravilhosa. Obrigada de aceitar nosso convite. Eu também gostaria, então, de perguntar um pouco, para entender mais um pouco, de uma forma prática, como funciona a ocupação psicanalítica, e aí a Cris e a Mariana, né, como é que, inclusive, funciona um em Minas e outro no Rio, é um coletivo, vocês vão a algum lugar, as pessoas chegam até você, como é que realmente se dá isso de uma forma concreta? E também para a Eliane, sobre essa política da Bolsa, né, que é muito interessante, e de pagar, né? Como é que vocês chegaram a um valor, no sentido de ele contemplaria, qual era a ideia de vocês desse valor que contemplasse o que nessa situação? E também, como é que vocês fizeram para entrar em contato, né? A gente branco, numa instituição de brancos para brancos, como é que a gente começa a entrar em contato, né, com esse mundo saindo da nossa branquitude, entende? Posso falar, Valéria? Posso trazer assim, né, sobre essa história do dinheiro, inclusive, né, como foi, de alguma forma, uma ideia penosa, porque entra na situação do privilégio branco e a gente ter que compreender, enquanto branco, o que nós estávamos fazendo. Então, é um processo inacreditavelmente doloroso, né? Porque tu começa a dizer que tu, por exemplo, o Rio tem o primeiro das instituições IPA, estou falando, né? O primeiro projeto antirracista surgiu no Rio, por conta da Vânia e do pessoal, né? Através até do Inácio, que trabalha bastante junto com a Vânia, eles trabalharam em direções da FEBRAPS, enfim. E há muitos anos eles já vinham conversando sobre isso. Então, é uma cultura completamente diferente. Então, quando a gente se deu conta, através do Inácio, que nós tínhamos que cortar na pele, fazer as pessoas entenderem um processo de dívida. Primeiro, é aquela história que eu comentei sobre a questão racial. Não poderia ser um projeto social. Projeto social dentro das instituições psicanalíticas tem aos montes. E dentro das instituições psicanalíticas do Brasil, aos montes, os projetos sociais produziram 2% de negros. 2% de negros, ou seja, um máximo de 15 pessoas. É inacreditável isto. Então, a gente se deu conta que se fizesse de uma linha social aonde apenas uma parte, gratuitamente, graciosamente, fosse lá, no Sul estou falando isso, ok? Porque a gente sabe que existem diferenças culturais muito importantes. No Sul, um país é ótimo. Você sabe esse ato falho? Ele é importante porque o Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil que quis ser país. Então, a gente tem como estrutura esta ideia racista, colonialista, nós temos isso. Então, quando eu falo, meu Deus, quando eu tive agora, eu sou fruto disso. A consciência disso é profundamente dolorosa. A gente se vê racista, colonial, né, o cabelo loiro, aquela história do protótipo. É doloroso, saber disso é doloroso. Quando eu me dei conta que, porque eu estava nesta linha, eu me dei conta que meu marido é um homem pardo. E isto foi trazendo em mim uma consciência que eu sabia que tinha, mas não tinha. Então, através dessa dor, eu entrei em contato com o meu próprio racismo.
E eu entendi essa noção de dívida. E aí o Inácio, o nosso negro, né, começou a dizer e a trazer, disse, não, a gente tem que se movimentar para trazer a ideia do branco entender a noção de privilégio. Então, foi neste movimento que a gente foi trabalhar as bolsas, né, e fazer com que a instituição sangrasse também, de uma certa forma, no sentido de pagar, né, porque quanto o negro já sangrou, a gente não quer nem saber, a gente não quer entender isto, né, nós brancos, né, então, se viu esse pacto da branquitude que a Cida trouxe, um termo que a Cida fala lindamente, né? A Lia Schuckmann comenta sobre o Pacto da Branquitude, né? Que eu me lembro que eu ainda brinquei numa dos encontros que nós tivemos, eu ainda falei, eu disse, sim, eu fui ler a Lia Schuckmann primeiro, talvez porque ela fosse branca, quer dizer, ela vai me entender, ela vai saber o meu sofrimento, né? Então, essas bolsas foram sendo criadas, né, e organizadas dentro da instituição, de modo que tivesse uma parte que a instituição paga, outra parte que os membros da instituição voluntários paguem e uma parte que a sociedade civil pague. Então, esta bolsa hoje ela é integral durante 2 anos, durante esse tempo todo, na análise prévia, que no Rio não tem análise prévia, mas no Rio Grande do Sul tem. 1 ano de análise prévia paga, o primeiro ano de análise de primeiros seminários é paga, porque vocês sabem que a formação analítica das instituições é caríssima, é um espaço extremamente elitista, né? E que, de alguma forma, então, depois, através do nosso centro de atendimento, para que os negros viessem se tratar no centro de atendimento e pudessem, inclusive, ir compartilhando, né, dos nossos eventos e do letramento que a gente já está fazendo. Hoje nós já temos seminários sobre autores negros dentro da instituição. Isso está em estatuto também. Então, a gente avançou bastante nesta linha de raciocínio, assim, de que nós tínhamos que, de alguma forma, entender a dívida que tínhamos. Então, passamos a organizar este grupo dentro do estatuto, dentro do projeto Ubuntu, do Eu Sou Porque Nós Somos, ou seja, uma coisa coletiva, todo mundo paga, todo mundo colabora, para que os nossos colegas profissionais negros indígenas viessem até nós. E aí tu perguntou como é que eles chegam, né? A primeira coisa que nós fizemos foi admitir a nossa ignorância sobre o assunto. A nossa branquitude foi a primeira coisa que nós tivemos que nos impactar. E aí nós fomos buscar a assessoria por pessoas maravilhosas da URGS do Rio Grande do Sul, José D'Amico e Rita Sobreiro, que ele negro, ela branca e ele negro, que trabalham com as cotas raciais. E eles nos ensinaram, nos questionaram, nos enfrentaram, inclusive sobre essa questão de serem bolsas pagas, né? Disse, sim, mas como é que nós vamos fazer? Ele disse, vocês têm dinheiro, então vocês paguem. Né? Vocês ganham muito, vocês paguem. A gente se deu conta, sim, isso é completamente verdadeiro. Então, a possibilidade de dividir privilégio já começou a ocupar a nossa mente, de que nós tínhamos efetivamente que pagar, que não adiantava ser gratuito, dar bolsas. Por isso que eu estava falando da diferença da sociedade aqui do Rio, porque aqui existe isenção de mensalidade e depois a bolsa é conforme a renda da pessoa, o que ela possa pagar. Para nós lá, não. A isenção completa de mensalidade, de cursos, de jornada, de tudo, de tudo. O bolsista que entra lá não paga nada durante 5 anos e o que ele vai pagar é escalonado, né? Ele vai devolver para a bolsa de um outro colega. Esse dinheiro, 5%, 10%, 15%, existe um escalonamento. Nós já temos um valor bastante razoável, vindo de doações de colegas da nossa sociedade, das sociedades do Rio Grande do Sul, e a coisa mais bonita, das sociedades de todo o Brasil. Nós estamos recebendo doações de todo o Brasil, ou seja, está começando a entrar na cabeça das pessoas a dívida que temos. E
ela não é pagável, mas ela pode ocasionar algo, né, de que os negros falam muito isso. Falar, às vezes, para um branco sobre a minha dor, eu não sei se você ouviu. Antes, eu achava que isso era mas por quê? Eu tive pacientes negros, qual é a parte que eu não estou entendendo? E ao entrar em contato com a assessoria dos nossos colegas da URGS, com os nossos negros queridos que foram ali cortando a nossa carne, a gente conseguiu, de alguma forma, entender minimamente. Né? Porque o que eu estou falando, o que eu estou dizendo, é do meu lugar de branquitude, eu tenho consciência disso. E nem é uma grande consciência, mas é uma consciência que me faz trabalhar por isso. Né? O meu filho do meio, que é pardo como o pai, acredita nisso. Ele não é o negro fenotípico. Ele sofreu racismo na escola. E eu não sabia que isso era racismo. Eu fui entender isso depois. É uma coisa, é de uma violência inacreditável. Depois que eu me dei conta por que eu tinha sido a primeira coordenadora do projeto Ubuntu, né? Por que isso tinha entrado na minha vida, na minha veia, de uma forma tão intensa, porque a minha família já tinha sofrido violência. E nem assim eu entendia direito. Então, como nós somos ignorantes nisso, como nós estamos atrasados, como a psicanálise está atrás de muitos outros lugares, né? Ouvindo a Mariana, fiquei te admirando tanto, Mariana. Que bonito o trabalho, que lindo, que inveja que dá. Vocês sabem que a gente dizia, e no livro da Djamila fala isso, a inveja branca, vocês lembram esse? Que coisa mais nojenta esse termo, né? Porque inveja preta é ruim, a inveja branca é boa. Que me deu uma inveja no sentido de tentar aprender um pouco do trabalho, né, que vocês fazem, porque lá no Sul nós não estamos nem perto, nem perto. Esse trabalho que a gente está fazendo lá é um trabalho que sofre resistências diárias. Vocês não têm ideia que boa parte da nossa instituição não está de acordo. A gente está vivendo um momento agora muito desse silêncio, mas é impressionante porque isso nos fortalece a cada tempo. Aí é que a gente entende um tantinho o que os negros sofrem e sofreram. Claro. Vamos então, né? Teve perguntas dirigidas a Cris, Mari. Vai lá, Cris. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a desobediência epistêmica e o epistemicídio, e aí Mari fala sobre o coletivo de ocupações singulares que a gente tem. De fato, né, a Carla Cotirene é uma intelectual negra, né, que escreveu o livro que é Interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. É uma figura que acho que é muito fundamental, assim, e que traz, né, quando Eliane, inclusive, né, parabéns, Eliane, eu também não conhecia o projeto, né, muito bom vendo essas faíscas aí, Brasil afora, né, porque cada um do seu jeito, a gente se encontra em vários lugares, e isso dá um pouco mais de energia mesmo, né, porque realmente não é sem resistência, né, essa construção antirracista, ela é uma decisão que se toma todos os dias, né, eu acho que não dá nem para garantir ou dizer, nada, sou antirracista, não, né, todo dia tem que, enfim, mas que bom. Que bom. Então, a Carla Cotirene, né, ela traz ela vai trabalhar a interseccionalidade, que eu acho que é um próximo passo, talvez, assim, né, quando a gente pensa nesse trabalho, assim, com a questão racial, né, porque o feminismo negro, né, que é de onde a gente tem nossas principais fontes aí, né, intelectuais hoje, e que acho que direcionam muito, né, quando Mariana fala do quilombo como esse lugar de se estabelecer uma verdadeira democracia, ou alguma coisa que de fato seria
um para todos, né, um menos segregatório, se a gente puder chamar assim. Eu acho que quando a gente pensa nessa pirâmide social, pensar interseccionalmente, pensar que raça, classe e gênero, nessa junção, na construção da violência do racismo e a forma que atinge as mulheres negras, né, enfim, é uma construção muito necessária, né, para a discussão que a gente se atreve a fazer. E acho que é um atrevimento mesmo, sabe, Regina? Por isso que eu chamei de desobediência epistêmica, considerando as elaborações que a Carla Cotirene faz, assim. Porque a academia, ela tem um formato que é muito definido ainda, né? Apesar de a gente já ter trabalhos muito importantes e que fazem muita diferença, né? E muitos professores, porque é isso, né? Quando a gente ainda olha os professores das universidades, a gente ainda não chegou lá. Então, a gente precisa de gente que esteja ao lado, sabe? Que aposte, né? Ainda somos uma minoria, né? Entre os professores. Então, é muito importante, né? Quando eu falo isso de Fábio, né? Que Mariana conhece muito bem, né? Minha orientadora, assim, porque eu fiz mestrado na Faculdade de Medicina, né? Da UFMG, né? Aqui de Minas, assim. E era a condição para eu conseguir suportar, finalizar o meu trabalho dentro daquele espaço, né? Um espaço onde o racismo ininterrupto, né? Assim, desde as pequenas coisas, sem intervalo, e eu já no meio da pandemia, né? Eu fiz a minha defesa em 2020, assim, então, do meio para o fim de 2020, então, fazer esse trabalho, a condição, e sem lugar, né, mas onde que podem estar as questões que eu vivo, que as pessoas que eu conheço vivem, que as pessoas que eu atendo vivem, onde é que isso pode caber, e lugar nenhum cabia dentro da metodologia da neutralidade científica, né, de não se confundir objeto e pesquisador, assim. Então, ter gente ao lado para apostar, né, para ver sentido quando eu disse, eu achei um jeito de escrever, e é a partir de escrevivência da Conceição Evaristo. E né, assim, quererem me escutar e toparem e bancarem e sustentarem isso comigo, né? Eu fiz a minha defesa mesmo, enfim, era para ser outra coisa, mas fiz minha defesa de dentro do meu terreiro de candomblé. Foi de lá que eu transmiti a minha defesa, né? E a minha mãe de santo, que é Mameto Muyandê, que é doutora honoris causa pela UFMG, ela estava na minha banca, né? Então, e não como uma convidada, ela estava lá como doutora honoris causa, né? Então, são essas coisas, né, que fazem ser possível, né? Que não é sem dor, né? Não é sem muita... mas esse atrevimento, assim, sabe? Essa desobediência epistêmica mesmo, né? Sueli Carneiro forja esse conceito do epistemicídio. Quando a gente pensa, né, no genocídio de uma forma mais ampla, a gente pensa, acaba vindo muito essas estatísticas que dizem da letalidade da juventude negra, né? Enfim, assim, dos feminicídios, né? Que entre as mulheres pretas cresce, entre as mulheres brancas cai, da violência obstétrica, enfim, dessas várias formas de matar, né? E a Sueli vai fazer essa construção sobre o epistemicídio, que é muito fundamental, né? Quando a gente fala nesse silenciamento, a gente está dizendo isso, né? Que é um conhecimento que ele não é só desconsiderado, ele é exterminado, né? Então, é muito maior, e aí eu acho fundamental quando Eliane, né, e Mariana também trazem isso, assim, para se fazer essas construções, é preciso estudar, sabe? Assim, a gente precisa ler, né, essas pessoas, acho que Mariana vai falar mais, mas o movimento da ocupação, num primeiro momento, foi radicalmente esse também, né? A gente ainda estuda muito, né, muitos autores, enfim, e autoras, né? Acho que é um pouco... por aí, Mari. Mariana também, né, vai continuar aqui essa nossa conversa. Gente, então, eu vou tentar fazer um esforço assim mais teórico inicialmente, porque
esse termo, né, gozo racista, é um termo que eu venho, né, tentando desenvolver no meu pós-doutorado. Ele não é alguma coisa que eu tenha construído sozinha, ele só é possível porque eu estou ao lado de lideranças populares, ao lado de quilombolas, ao lado de indígenas, ao lado das psicanalistas pretas, a maioria mulheres, do ocupação, que a gente consegue começar a poder pensar sobre isso. Mas para a gente entender o fundamento do gozo racista, é preciso a gente considerar, né? E aí, pensando já toda a leitura que as mulheres, né, essas autoras negras, né, Frantz Fanon também, Mbembe, a gente usa muito, mas reler o Lacan, né, que relê Freud, a gente vai fazendo assim, né, alargar os conceitos, mantendo os princípios, né, que eu acho que o conceito psicanalítico ele é sempre parte da clínica, né, uma teoria da clínica, então ele só é bom, um conceito, eu acho que quanto mais a gente alarga ele continua servindo com a sua lâmina cortante, né, então para a gente entender o fundamento do gozo racista, a gente precisa considerar a torção que o Lacan realiza na leitura do texto Psicologia das Massas de 1921, né, quando Freud constrói, né, a lógica do laço social. Né? Então, além da identificação ao líder como um fator de unificação das massas, residiria no falante uma tendência ainda mais primitiva, né, que seria uma primeira rejeição pulsional, né, que seria a expulsão de objeto segregado. Então, a segregação tem alguma coisa de estrutural, né? Para o humano, isso está em Freud, né, nas expulsões de seus destinos, isso está na negativa, né? Então, mas assim, em termos da massa, da gente trazer assim para a questão da psicologia das massas, essa leitura, é a gente poder pensar que o bode expiatório que é eleito à eliminação por uma multidão, né, daria, de alguma maneira, uma certa coesão através do ódio, mais do que o amor ao líder, né? Então, o ódio, ele seria dirigido àquele que goza diferente de mim, né? Que, a princípio, seria um estrangeiro, se a gente pensar o judeu, né? Para o ariano, né? Mas ali tem um narcisismo das pequenas diferenças, e como Geisa de Assis, que é uma das psicanalistas daqui do Rio de Janeiro, né? Que forja uma dissertação importantíssima, ela vai dizer que o Freud, ela lê ali, nas entrelinhas da psicologia das massas, que há diferenças maiores, que no racismo há diferenças maiores. E aí, teria alguma coisa, né, assim, de que o fundador, no caso do gozo racista, não seria o crime do assassinato do pai, mas a vontade de assassinato daquele que encarna o gozo que eu rejeito, do retorno desse objeto que eu rejeitei. Então, a gente está falando aqui no campo do objeto, né? E aí, em Lacan, a gente tem aí a série dos objetos A, né? A gente não pode esquecer do conceito de extimidade, que é um conceito que ele cunha a partir do estranho de Freud. Então, a gente pode pensar, né, que o escravo era um estranho na medida em que ele era um diferente, mas queriam que ele fosse doméstico, né? Queria que ele fosse alguém a quem o senhor pudesse gozar, né? Estuprar as mulheres, inclusive fazer delas mãe de seus filhos bastardos, né? Lélia Gonzalez traz o português como uma transmissão do povo preto, né? A partir da mãe preta, que se faz na Casa Grande ali, né? E todos os filhos dos senhores, né, recebem a partir da língua, né? Toda a transmissão do saber negro, do saber africano, do saber afro-ameríndio, né? Porque tem aí sempre uma miscigenação, para além da miscigenação como violência, né? Tem aí também alguma coisa que se constitui, né, nesses estupros, né? Enfim, como, né, o saber, e aí falando de epistemicídio, que a Cris já falou muito bem, mas assim, tem alguma coisa desse extermínio que se dá a partir de não considerar esse saber, né? E aí, eu acho que a gente deve falar, né, sobre a Grada Quilomba, quando ela traz a máscara do silêncio como um paradigma da colonização brasileira, né? E a gente pensar o objeto voz aí, né? O objeto voz para Lacan é aquilo que cai da cadeia significante, não é aquilo que tem sentido, né? É aquilo que é inaudito, é aquilo que é silenciado, né? É exatamente esse ponto do inaudível. Então, tem assim um silêncio ensurdecedor, né, como a Eliane trouxe na sociedade dela, né, que é a nossa missão diante do extermínio do povo preto, né, que é assim
o que são as sementes de Marielle, quando nos muros a gente lê, né? Pensaram que iam te enterrar e não sabiam que você era uma semente. Então, não é por acaso que a gente tem Talíria Petroni, Renata Souza, Dani Monteiro, todas as outras mulheres negras, né, que estão aí tomando lugar na política, e isso daí traz assim alguma coisa que vinha num crescendo, que era a entrada de negros e pobres nas universidades, produzindo constituição de conhecimento, né? A gente desconsiderava, né, esses saberes originários africanos, ameríndios, né, que na verdade constitui o nosso povo, né? Então a gente fica o tempo todo citando os autores, enfim, mesmo a psicanálise, que de alguma maneira, né, por subverter a razão, né, que é da onde parte, o penso logo existe, de onde parte essa razão cartesiana que também é o que mata, né, que invade o outro território, em nome disso. Apesar disso, a gente é muito eurocentrado, né? Então, assim, para trazer um pouco a questão do ocupação, né, assim, e a crise, ela cria, né, uma metodologia a partir de Conceição Evaristo, tentando pensar as escrevivências a partir de Benilda Brito, né, que é uma grande liderança, né, lá de Minas, do movimento negro, né, e também partindo da experiência dela da Maré, aqui no Rio de Janeiro. A gente é muito caro para nós o que as mulheres pretas estão dizendo, o que essas mães, né, que recolhem os restos, que recolhem aquilo que seus filhos, né, assassinados, né, disseram, por exemplo, a Bruna, que diz, né, aqui da Maré, que diz que entre a bala que entrou, né, no filho dela e a morte efetiva do filho, ela conseguiu ainda agarrar o filho negro entre o momento né, de vida e de morte, disse, mas eles não viram que eu estava com a camisa da escola? Quer dizer, que endereçamento é esse, sabe? Me lembra um pouco, o pai não vês que estou queimando, né? Então, assim, que significante é esse que a gente não escuta, né, que nos cega aqui, diz respeito a isso que é endereçado às mães, né? As mães que escutam e que trazem para nós e que estão todos os dias produzindo, né? Aí aqui no Rio de Janeiro a gente partiu muito dessa fala delas, né? A gente partiu de uma demanda, né, dos coletivos de favela, dos coletivos pretos, principalmente das mulheres negras, que diziam para nós: a gente não aguenta mais a maneira como a mídia fala de nós, a maneira como o Estado se dirige a nós. Então, a gente quer contar a nossa própria história a partir de uma mídia popular que seja a nossa voz. Então, eu larguei todo esse negócio de metodologia psicanalítica, falei, vamos construir essa integração entre mídias populares. E aí, a gente construiu o Portal Favelas, que hoje, né, quem quiser entrar lá, www.portalfavelas.com.br, aquela coisa lá, vai conhecer a produção da própria favela, né, e uma ruptura do silenciamento histórico. Então, não é sem todas as mulheres negras, homens negros, que adentraram os espaços universitários e que está nos forçando a transformar nossos conceitos. E aí, esse ponto do saber é muito fundamental. Eu queria dizer para vocês que eu suponho um saber nas comunidades negras, quilombolas e indígenas, né? A gente sabe, para o Lacan, o suposto saber é o pivô da transferência, né? É aquilo que é o segredo da transferência, né? E é aquilo que vai nos permitir, de fato, adentrar um saber suposto. E esse saber suposto que está inaudito está no povo preto, está no povo indígena. Então, sem a gente escutar, bom, primeiro ler, claro, né, aquilo que já está produzido. A Neuza escreveu há 30 anos atrás, a gente não leu. As comunidades analíticas não leram, o movimento negro leu, né? Mas, assim, por que a gente não leu Virginia Bicudo? Por que a gente não leu Neuza? Por que a gente não tirou consequências? Então, para dizer também assim, que não está sendo nem um pouco fácil, eu encontro uma resistência muito grande na universidade, eu sou o tempo todo questionada, o tempo todo, né, coisas bem piores do que questionada, mas a gente conseguiu criar dentro da UFRJ, e aí dentro das minhas disciplinas, né? Bom, com o Coletivo Preto Virginia Bicudo, a gente conseguiu criar a primeira disciplina de relações raciais e psicanálise dentro da UFRJ, no Instituto de Psicologia. A gente criou as cotas para pós-graduação, né? E a gente, então, agora entra alunos de mestrado, doutorado, eu tenho alguns, né, que estão
sobre minha orientação, e mais eles me orientam do que eu oriento eles, na verdade, né? O Bruno, que é um homem negro da Bahia, que está estudando o suicídio do povo indígena. A gente já está atendendo os povos indígenas também, né? A gente tem aí uma associação com os 23 povos da Bahia, que é o Mopoíba, né? E eles nos pediram socorro, então é a partir de uma demanda, ninguém está aí de bonzinho, adentrando, né, os espaços. Isso e já então faz parte de uma ocupação psicanalítica, né? Porque o Ocupação ele surge em Minas, né? Com Cris Ribeiro, com Renata Mendonça, e várias outras. Mas aqui no Rio, que eu já estava pesquisando, estudando e trabalhando com as minorias, né, das favelas, e aí a gente se agrega à ocupação e a gente passa a se chamar ocupação, e os meus alunos negros, em sua maioria, né, que a gente sempre privilegia os alunos negros, mas também os brancos, para fazerem parte desse trabalho. A gente atende, então, a partir da demanda da Defensoria Pública, da demanda das lideranças do MST, das lideranças indígenas e das lideranças do Portal Favelas. Eu ficaria aqui, gente, falando muito, mas, assim, tem um tempo restrito. Assim, assim, já chegando a quase 2 horas do nosso encontro, e, nossa, assim, eu ficaria à noite conversando com vocês, porque realmente, assim, eu acho que nós temos muito que aprender, e, assim, sobre a gente, sobre a nossa resistência, sobre a nossa branquitude. É o início, é o básico do básico, e como uma atitude, como a Cris falou, assim, diária, né? Não é alguma coisa que você aprende, não, é uma atitude diária, de reflexão, de postura, de questionamento e de dor, né? Como a Eliane também falou, desse enfrentamento diário que eu acho que a gente precisa começar a fazer. Obrigada, então, a todos, todas e todes, e Obrigada também. que a gente possa se encontrar breve. Obrigada, Cris, Eliane. Obrigada, gente. A gente se encontra na luta. Obrigada. Prazer, Cris e Mariana. Obrigada a você. Maravilhoso. Um prazer enorme.